Pensa comigo, o que faz uma cidade pequena ficar famosa? A gente logo imagina um ponto turístico, uma comida típica, mas hoje a gente vai analisar a história de Orobó, em Pernambuco, um lugar que achou um jeito bem particular de colocar o seu nome no mapa, não só do Brasil, mas do mundo. Pois é, como é que isso acontece? O caso de Orobó é como um quebra-cabeça. A fama da cidade não vem de uma coisa só, mas de uma combinação de política forte, um talento no esporte e, pasmem, até do que a cidade não tem. Vamos juntar essas peças agora? E a primeira peça desse quebra-cabeça é, sem dúvida, o poder. A identidade de Orobó, desde o comecinho, foi moldada por líderes políticos que realmente definiram os rumos da cidade. Olha só, a gente está falando de quase um século de história política. Tudo começou lá em 1928, com o Abílio de Souza Barbosa, o primeirão, o cara que ajudou a emancipar a cidade. E agora, em 2024, quem assume é Bill Abreu, um prefeito que veio do comércio. Essa mudança de perfil já diz muito sobre como o Orobó evoluiu. É como olhar para duas fotografias da cidade em épocas diferentes. De um lado, o político mais tradicional que lançou as bases de Urubu. Do outro, um empresário bem-sucedido que mostra como a força da grana se tornou chave na política local. É uma verdadeira passagem de bastão que reflete o que aconteceu em muitos lugares do Brasil. Mas nem só de prefeito vive o poder em Orobó. Tem uma figura ali que é fundamental, Paulo Brito. Ele é vereador, mas a influência dele é gigantesca. E por quê? Porque o cara é uma máquina de conseguir verba federal para a cidade. A liderança dele não é pelo cargo, é pelo resultado prático que ele entrega. É na prática, sabe? Ok, então a política construiu a base da cidade. Mas o que realmente fez o nome Orobó viajar o mundo? Aí a história dá uma virada espetacular. Foi por um caminho que ninguém, mas ninguém mesmo esperava. É isso mesmo. A projeção mundial de uma cidade inteira foi construída literalmente nas costas de uma única pessoa. Um embaixador que ninguém imaginava e que botou Orobó no mapa global. E esse embaixador se chama Thiago Pereira da Silva. Mas no mundo do futebol, todo mundo conhece ele como Thiago Orobó. A história dele é de cinema. Começou por baixo, ralou em muito time pequeno pelo Brasil e, de repente, a carreira dele simplesmente explodiu. Guarda bem esse ano, 2020, foi o ponto de virada. Nesse ano, ele se tornou o maior artilheiro do Brasil. Não de um campeonato só, de todo o futebol brasileiro somado. Um feito absurdo. E só para ter uma dimensão do que isso significa, para conseguir essa marca, ele fez mais gols que o Gabigol. Sim, o Gabigol, um dos maiores atacantes do país. É a prova de que o talento pode mesmo surgir de qualquer lugar, inclusive de uma cidade pequena como Orobó. E a grande sacada, a jogada de gênio, é que ele adotou o nome da cidade. Então toda vez que um narrador, seja aqui, no Kuwait ou na Coreia do Sul, grita "Gol de Orobó", é o nome da cidade de Pernambuco que está ecoando. É o melhor marketing que uma cidade poderia ter. Bom, com tanta gente importante na política e um craque no futebol, a gente logo imagina que o Orobó também deve ser um berço de artistas famosos, certo? Então, é aqui que a história fica ainda mais curiosa. A pergunta que não quer calar é, se a cidade tem tantos notáveis, cadê os músicos, os artistas plásticos, os escritores de Orobó que estouraram por aí? A resposta para isso é bem particular. E o mais fascinante é que Orobó não se destaca por exportar talentos na cultura. O forte da cidade é ser uma ótima anfitriã. Ela investe em trazer grandes artistas tipo Wallace Arraes para os eventos locais. Ou seja, Orobó exporta político e jogador de futebol, mas na cultura ela importa. É uma lógica totalmente invertida. E antes de a gente fechar a conta, um aviso importante. Preciso esclarecer uma confusão que muita gente faz com o nome Orobó. É um detalhe essencial para entender tudo direitinho. É que é o seguinte, existem 2 Orobós na história do Brasil. Um é esse de Pernambuco, a cidade da nossa história, terra de políticos e do Thiago Orobó. O outro é lá no Espírito Santo, uma comunidade indígena do século XVIII, uma história de resistência. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Beleza? Fica o esclarecimento. Então, quando a gente junta todas as peças, o quebra-cabeça se monta. Temos a base política histórica com Abílio Barbosa, a nova gestão empresarial de Bill Abreu, a eficiência de Paulo Brito para trazer recursos e, para coroar tudo, a fama mundial que veio com Thiago Orobó. Cada um deles foi uma peça-chave para construir a fama da cidade. No final, a história de Orobó deixa a gente pensando. O que de fato define a identidade, o legado de um lugar?
Será que são sempre os grandes monumentos ou uma cena cultural vibrante? Ou será que o nome de uma cidade pode ser construído por um político eficiente e levado para o mundo inteiro nos pés de um único jogador de futebol? Orobó prova que a receita para a fama pode ser bem inesperada.